Ai, árvore maldita. Você tá bem? Acho que tô. Nossa, gente, sabe o que eu lembrei agora? Do quê? Do Newton e da gravidade. Você é muito nerd. Foi assim que ele descobriu a gravidade, né? Isso mesmo. Ele era bem desocupado, né? Desocupado não é bem a palavra certa. Ele era genial. Genial! Que susto. Vocês estavam falando de Sir Isaac Newton? Na verdade, a gente estava rindo do Robertinho, que passou por algo parecido com o que o Newton passou. Entendi. Mas vocês sabem o que é gravidade? É aquele negócio que segura a gente na Terra, né? É mais ou menos isso. Por que vocês não vêm pro meu laboratório? Eu explico melhor tudo isso pra vocês. Pode ser. Então partiu. Sente aí, tem muita coisa pra gente conversar hoje. Então, vocês lembram do nosso primeiro encontro, quando eu falei de geocentrismo e heliocentrismo? Sim. Então, os principais nomes por trás do heliocentrismo são Galileu Galilei, que foi perseguido pela Igreja Católica durante a Inquisição por defender o heliocentrismo, e Nicolau Copérnico, astrônomo polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar, aproximadamente em 1700, contrariando toda a crença geocêntrica que a Igreja Católica defendia. Mas quem desenvolveu os cálculos, as equações e sistemas matemáticos avançados do Sistema Solar foi o Johannes Kepler. Vocês já ouviram falar dele? Não. Quem é esse cara? Johannes Kepler foi um cientista, astrônomo e matemático alemão que desenvolveu as leis fundamentais da astronomia, as leis de Kepler. Você já deve ter ouvido falar dessas leis na escola. A primeira lei diz que os planetas realizam órbitas elípticas ao redor do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Essa lei é conhecida como Lei das Órbitas. A segunda é conhecida como Lei das Áreas e diz que o segmento que une o Sol a um planeta tem a mesma área no mesmo intervalo de tempo em diferentes momentos da órbita. A terceira lei de Kepler, a Lei dos Períodos, diz como obter uma constante que serve para calcular a distância média do corpo em órbita ao seu Sol, e também o período de sua órbita, que é o tempo que ele leva para dar uma volta completa ao redor do Sol ou de outro corpo. Mas onde que o Newton entra nessa história? Então, assim como Kepler, Newton também tem suas três leis. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Essa é a primeira e mais famosa lei, a lei da inércia. Se vocês não lembram dela, é aquela que atua sobre você quando o carro para bruscamente e você continua em movimento. A segunda lei de Newton é a do princípio fundamental da dinâmica. Ela diz que a força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Ou seja, é uma fórmula para calcular a força necessária para tirar um corpo do estado de repouso. A última lei é da ação e reação. Ela diz que as forças atuam sempre em pares. Para toda força de ação, existe uma força de reação com o mesmo módulo e direção, mas com sentido diferente. Ah, já vimos isso na escola. Muito bom! Então é a massa da Terra que faz com que o planeta tenha uma gravidade. A gravidade ela tem uma aceleração de aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, sempre em direção ao centro da Terra, ou seja, sempre para baixo, certo? Certo. Então me responda, por que a Lua não cai na Terra? Pelo jeito ninguém sabe, né? Eu disse que a gravidade da Terra gera uma aceleração de quase 10 metros por segundo ao quadrado, sempre para baixo, como se fosse uma corda gigante puxando a Lua para o centro da Terra. Agora imagine que alguém venha e empurre a Lua com uma força em sentido perpendicular à aceleração da gravidade, ou seja, com um ângulo de 90 graus em relação à atração da gravidade. O resultado da soma desses dois vetores de aceleração gera um movimento diagonal que varia de direção de instante em instante, formando o movimento elíptico da Lua ao redor da Terra. Mas é assim que funciona com os cometas também? É mais ou menos isso.
Se os cometas vêm em uma trajetória que passa próximo de algum planeta e acabam sendo afetados pela gravidade dele, raramente eles entram em órbita com o planeta. É mais comum eles terem sua trajetória levemente alterada. Se o cometa Halley não está em órbita, por que ele passou pela Terra mais de uma vez? Bom, o cometa Halley tem sim uma órbita, só que ao redor do Sol e não de um planeta. O cometa Halley recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo Edmond Halley, que previu sua passagem pelo Sistema Solar em 1758. Esse cara foi amigo de Isaac Newton e até ajudou ele com suas 3 leis. Graças a elas, ele conseguiu calcular a trajetória de vários cometas, entre eles o famoso Halley. Ele também concluiu que os cometas podem ser periódicos devido à sua órbita ao redor de um corpo. É o caso do cometa Halley, que passa a cada 75 anos pelo planeta Terra aproximadamente. É por isso que algumas pessoas viram ele mais de uma vez. Até que faz sentido, né? Alô? Oi, mãe. Tá, tchau. Gente, preciso ir embora. Ah, mas foi pra ficar amassando, viu? Acho que foi meu avô. Eu também já vou. Ok então, mas vocês já sabem, sempre que rolar alguma dúvida sobre ciência, eu estarei lá. Até a próxima! Até. Tchau. Tchau.